Pessoal, abrindo aqui mostrando que o Bozo se irritou com o Cleitinho, tá? Porque o Cleitinho fez um vídeo verdadeiro, falando de, olha, esse aumento da gasolina foi dos estados, foi ICMS, que é um imposto que pela Constituição do Brasil é um imposto que cabe aos governadores de estado, às assembleias legislativas, tá? O governo federal não tem nada a ver com isso. Aí o Bozo ficou irritado. População brasileira, eu tô aqui no posto de gasolina para mostrar para vocês que esse aumento agora já está chegando a quase R$7 o preço da gasolina. E para falar para vocês que esse aumento não veio do governo federal, não veio do Lula. Esse aumento veio dos estados, através do aumento do ICMS. E sabe quem que fez isso? Um órgão que eu acredito que ninguém da população brasileira já ouviu falar, que é o CONFAS, Conselho Nacional. Reúne cada representante de cada estado para poder ferrar com o povo. E agora o governo voltou a reonerar. Eu vi um senador, pelo amor de Deus, um senador, né? Ó, quem está aumentando o combustível agora não é o Lula, não, são os governadores via Confaz. Um senador mostrando completo desconhecimento. Bem, pessoal, no caso aí o Cleitinho tá correto e o Bolsonaro completamente equivocado, tá mentindo para as pessoas. Olha aqui, tem uma matéria hoje no Valor Econômico. Estados recorrem cada vez mais à alta de ICMS. Governadores elevam a alíquota geral em busca de recompor perdas de arrecadação, mostrando que de 2022 para cá, a alíquota média de ICMS passou de 17,61% para 19,24%, ou seja, quase, aliás, mais de 1,5 ponto percentual de aumento. Bem, mas seguindo aqui, pessoal, tem na Bloomberg uma matéria de ontem. De Tamu a Shine, Trump acaba com a isenção que liberou 1,4 bilhão de pacotes em 2024. Ofensiva do presidente americano acaba com a isenção tarifária de pacotes até $800. Os minimis, usados principalmente por gigantes do e-commerce da China para ampliar suas vendas. Pessoal, são as comprinhas da Shine, mas na versão dos Estados Unidos, porque aqui a isenção era para $50. Nos Estados Unidos era bem maior. Pacote, compras de até $800 entravam sem nenhuma alíquota de importação e o Trump acabou com isso. Aí agora a gente vai pro ponto que eu quero chegar, porque aqui no Brasil os bolsonaristas fazem uma hora estardalhaço com essa questão das comprinhas da Shine, né, que foram tributadas. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. E aí eu queria que o Nicolas opinasse sobre isso. O que ele tem a dizer, já que ele é um apoiador do Trump, enfim, o Trump é o líder máximo. Eu diria que ele é mais fiel ao Trump do que ao próprio Bolsonaro. Então eu queria que ele opinasse sobre essa medida do Trump, né? E além disso, a gente sabe que a maioria dos bolsonaristas aqui no Brasil votou a favor da tributação, porque Luciano Hang pediu, a gente teve Jorge Seif fazendo discurso lá da tribuna a favor. Então, mas isso é outro assunto, né? Eu queria a opinião do Nicolas sobre que o Trump acabou com o Trump tributou agora as blusinhas da Shine, muito mais do que isso, inclusive. Bem, só para fechar esse vídeo, olha só, uma notícia triste, na minha opinião, lamentável. OAB de São Paulo arquiva representação contra Ives Granda por acusação de incitar o golpismo. Câmara Recursal não analisou o mérito de novo pedido da Associação Brasileira de Imprensa e do Ministério de Direitos Humanos e encerrou o caso por razões processuais. Olha, o Ives Granda ficou conhecido durante todo o período aí do Bolsonaro como o jurista do golpe. Por quê? Porque ele embasou, ele criou uma tese de que o artigo 142 da Constituição Federal daria uma possibilidade dos militares interferirem na política, desconstituírem as decisões do STF, enfim, que o artigo do 142 seria ali a coisa mais importante da Constituição, né? Estaria acima da separação dos poderes, aquela tese absurda que a gente já conhece. Inclusive, constava nessa representação OAB aquela notícia de que no celular do Mauro Cid foi encontrado ali um texto golpista, uma minuta, e que tinha ali o parecer do Ives Granda. Tinha ali a tese do Ives Granda exposta. E eu quero só ler rapidinho aqui um texto do jornal O Globo, que foi divulgado originalmente no dia 6 de novembro de 2021. Então o Bernardo Melo Franco diz: Ives Granda, pai e filho, o jurista e o juiz do golpe. E aqui é bom lembrar, nesse dia que o Bernardo Melo Franco escreveu esse artigo para o Globo, o golpismo estava no auge. Os bolsonaristas estavam convictos de que o Bolsonaro daria o golpe ali naquele 7 de setembro. O Bolsonaro convocou uma manifestação enorme em Brasília, veio gente do Brasil inteiro financiado pelo agro, e todo mundo esperava que ele fizesse a ruptura com o STF e usasse, inclusive, as Forças Armadas para fazer isso e tal. E foi, inclusive, nessa noite que aconteceu. Os caminhoneiros tomaram ali a esplanada e teve aquela cena ridícula, que alguém divulgou um boato de que o Alexandre de Moraes tinha sido preso ou que o Bolsonaro tinha assinado o decreto do golpe e tal. E aí os caras apareceram chorando, os caminhoneiros, golpistas lá chorando, emocionados e tal. Esse aqui, inclusive, foi um dos maiores sucessos da página. Esse vídeo teve milhões de visualizações. Não está mais disponível aqui nos arquivos, mas na época foi um sucesso total. E
No dia seguinte, de fato, o Bolsonaro anunciou na Paulista que não cumpriria mais decisões do STF. Mas tudo indica que ele não teve o apoio das Forças Armadas para concretizar o golpe, e à noite ele teve que recuar com aquela carta ali elogiando o ministro Alexandre de Moraes, tudo ali intermediado pelo Michel Temer. E aí vejam, nesse contexto golpista, o que dizia o Bernardo Melo Franco naquele dia 5 de setembro de 2021, né? Ou seja, no olho do furacão ali, 48 horas antes daquele dia fatídico. Olha só. O advogado Ives Granda da Silva Martins é o jurista de estimação do golpe. Sua leitura distorcida da Constituição, que atribui um poder moderador às Forças Armadas, embala o sonho autoritário dos bolsonaristas. A tese já foi desmentida até por ministros do Supremo. Mesmo assim, continua em voga entre os defensores de uma intervenção militar em favor do capitão. O ministro Ives Granda da Silva Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, agora é o filho do Ives Granda, tá? É o juiz de estimação do golpe. Arroz de festa em solenidades do governo, ele usa as redes sociais para ostentar intimidade com Bolsonaro, a primeira-dama e os filhos do presidente. Em agosto, foi ao Planalto assistir ao desfile de tanques fumegantes da Marinha. Ontem reapareceu entre Michele e Damares na CEPAC, a conferência da extrema-direita em Brasília. Gandra Filho também frequentou o palácio no governo Michel Temer quando tentava cavar uma vaga no Supremo. Foi preterido por Alexandre de Moraes, que hoje é o principal alvo da ira presidencial. Então, pessoal, o problema aqui é grave, né? Porque essa família, então, ela vê que ela perdeu uma vaga no STF em função do Alexandre de Moraes. Então, imagina o ódio que gerou essa situação toda, tá? E até me parece por isso esse ataque virulento contra o STF. E veja só, quando o Bolsonaro começou a querer copiar o Maduro, o Maduro não, na verdade começou a copiar os Chaves, aquele negócio de aparelhar a Suprema Corte, ou seja, você passa uma emenda constitucional para aumentar o número de ministros do STF, e aí esses novos ministros do STF, você indica todos eles, e aí os antigos eles ficam diluídos entre esses novos, e aí você passa a ter o controle da corte, né? Então, no caso do STF, eles queriam aumentar para 16 para o Bolsonaro ter a maioria, né, do colegiado. E aí olha o que aconteceu aqui. Naquela situação, uma coisa absurda dessas, o Ives Granda apoiou, né? Deu uma entrevista pro UOL dizendo, olha, o número de ministros no STF é indiferente, tanto faz 11 ou 16, passando pano, querendo que o Bolsonaro fizesse a mesma coisa que o Chaves fez lá na Venezuela. Então, eu acho lamentável essa postura da OAB de São Paulo. Bem, pessoal, e pra gente fechar, eu queria falar mais uma vez daquela oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá aí, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo.